Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Estamos iniciando mais uma ministração da parte de Deus dentro da nossa série sobre o livro de Joel para trazer bênção, direção de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para acrescentar a nós, queridos. Dentro desse mês de agosto, nós estamos trabalhando esse livro. E já foi ao ar 2 ministrações falando um pouquinho sobre o livro de Joel. Se você perdeu alguma delas, entre ali no nosso canal do YouTube, Pastor Wagner Flauzino, e você vai ter essa e outras ministrações que vão abençoar a sua vida. E queridos, nós estamos dentro desse livro que é pequenininho, tem apenas 3 capítulos, mas que traz algo muito importante para nós, traz justamente a direção de Deus para nossas vidas. Joel é um profeta que ele se levantou naquele tempo, em Jerusalém, ele fazia parte do templo, para clamar às pessoas que voltem ao Senhor, queridos. Como é importante nós termos essas pessoas em um mundo aonde as pessoas estão caminhando, querido, por conta própria, atrás dos bens materiais exclusivamente. Nós temos pessoas falando, volte para o Senhor, converte-se do seu caminho. E Joel era esse homem, era essa pessoa de valor que estava sempre trazendo e levando o seu povo a Deus, naquele caso, trazendo a Deus, pois era justamente o que eles precisavam para ter as bênçãos de Deus restauradas sobre as suas vidas e o livramento sobre a sua vida, sobre o seu povo, a sua sociedade de então. Queridos, eu quero continuar ministrando e falando um pouquinho, pensando sobre esse livro, em um versículo que se tornou muito importante, que se tornou muito conhecido dentro do livro de Joel, exclusivamente por uma palavra que ele traz, que é justamente a palavra que é o tema da nossa ministração de hoje, restituir-vos-ei. Está ali em Joel, capítulo 2, e o versículo de número 25, ele fala assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Queridos, é impossível nós passarmos por essa vida sem que em algum momento nós soframos perdas. Perdas são inevitáveis, querido, para cada um de nós. Se você está andando, se você está dentro dessa jornada chamada vida, se você está aí conferindo essa ministração, muito provavelmente, se você fazer uma recapitulação da sua vida, lembrar a sua história, olhar para o seu passado, você vai perceber que em algum momento você sofreu alguma perda de algo que era importante dentro da sua vida, naquele momento que estava justamente trazendo bênçãos para você, e aconteceu esses momentos em nossas vidas. Queridos, por que acontecem essas perdas? Essas perdas acontecem talvez por decisões erradas que nós tomamos ao longo do caminho. Talvez naquele momento nós estávamos sem Deus, nós não tínhamos ainda entregue a nossa vida para Cristo Jesus, e a gente foi tomando decisões que não traziam Deus, a sua vontade, justamente para que a gente pudesse refletir, pensar e planejar sobre isso, e acabou tomando decisão apenas dentro de um impulso, naquilo que eu estava vendo. Também que das perdas acontecem pelos acidentes da vida. Nós temos que lembrar sempre, nós estamos em um mundo caído. Exigir de um mundo caído que as perdas nunca acontecem é demais, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Aflições significa também passar por momentos de perdas. Não que eu fiz alguma coisa, não que alguém fez alguma coisa, mas que justamente faz parte do mundo. São os momentos difíceis, A gente pode perceber que na Bíblia realmente sempre tem essas duas junções, de um momento mais fácil, de um momento de prosperidade, e o mundo passa então por um momento de escassez. Você lembra, por exemplo, da história de José? Ele foi alçado a governador porque ele trouxe, justamente para o faraó essa visão que ia ter um tempo de prosperidade e ia ter depois um tempo de seca. Então ele tinha que fazer uma gestão melhor dos seus alimentos e dos seus grãos e de tudo aquilo que ele precisava. Porque a vida é assim, o mundo caído é assim, ele produz essas secas, ela produz essas perdas.
E a gente passa e enfrenta isso, né? A gente pode ver isso no mercado financeiro, a gente pode ver isso no mercado de trabalho, com as políticas, com o governo, com as guerras, todas as coisas que acontecem. O mundo vai passando por isso e nós estamos inclusos nisso, querido. Então nós passamos por perdas por causa de acidentes, por causa do mundo, por causa de coisas que as pessoas fazem contra nós, das injustiças, né? Porque assim como nós somos pecadores e nós ferimos outras pessoas também nos ferem. Querido, nós passamos também algum tipo de momento difícil pelas provações que Deus envia para nós. É claro que essas provações têm como objetivo não nos destruir, mas nos desenvolver, mas não significa que a gente não passa por percas também. Esse povo, o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava passando por perca, né? O livro de Joel, ele fala justamente sobre uma praga de gafanhotos que atacou, e ele faz a figura dessa praga de gafanhotos também com o exército babilônico que estava subindo para atacar Jerusalém. Então ele está sempre falando dentro dessas duas questões, a praga de gafanhoto e a seca que veio, e também esse exército, né, babilônico que subia contra eles para destruir e para fazer deles escravos. Então ele está falando sobre isso, ele está reconhecendo que essa perda vai acontecer, que aconteceu, que chegou um momento de dificuldade. Aquilo que ele aponta para que esse momento tivesse chego a essas pessoas, justamente foi o fato deles se desviarem de Deus. Querido, todas as vezes que nós nos desviamos de Deus, mas Wagner, eu já entreguei minha vida para Cristo Jesus, eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, mas que nosso coração é enganoso. Você lembra de Jeremias falando? Nosso coração é enganoso. Em algum momento, por causa da ilusão do mundo, por causa de tanta correria, e esse mundo é o mundo da correria, né? A rotina nossa esmagadora, a gente não tem tempo para a gente refletir melhor nas nossas decisões, a gente tem que ir tomando uma atrás da outra, e a gente acaba muitas vezes, mesmo seguindo a Deus, tomando decisões que o contrariam, que contrariam a sua palavra, e aí inevitavelmente nós passamos por perdas, as consequências negativas. Então esse povo ele fez isso. Joel aponta que o afastamento de Deus, daquele povo, dos seus ministros, dos seus governantes e do seu povo de modo geral, fez com que o juízo de Deus viesse sobre eles através desses gafanhotos. Nós falamos um pouquinho sobre o processo de destruição na nossa ministração passada, e também que este povo, né, esse novo império que era o babilônico, estava subindo contra eles, justamente com essa visão de que eles seriam como gafanhotos destruidores. Então esse povo passou por esse momento, ele passou por essa destruição, por essas perdas, porque eles se afastaram de Deus. E esse era o contexto, né? E aí Joel, ele está falando sobre isso, mas chega ali no capítulo 2, né, a partir meio mais ou menos desse capítulo, ele começa então a falar sobre a restituição que o Senhor ia trazer para eles. Queridos, e ele começa falando, olha, convertei-vos a Deus, né? Então ele está chamando o povo a se arrepender, a rasgar o seu coração diante do Senhor, a se humilhar, a fazer jejum, a prestar realmente reverência ao Senhor. Ele chama os sacerdotes, o povo, os líderes espirituais para chorarem, para se lamentarem diante do Senhor, com arrependimento sincero, para que aí sim a restituição aconteça na vida daquelas pessoas. Então nós podemos ver pelo menos dois processos acontecendo para que a restituição aconteça. A restituição que aconteça naquilo que nós sofremos algum tipo de perca. Então a primeira coisa que nós aprendemos, querido, é que a restituição, ela vem depois de um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Quando nós rasgamos o nosso coração diante do Senhor, quando nós nos apresentamos diante dele com jejum, com oração, com lamento, quando nós nos entregamos e nós nos derramamos diante dele. Queridos, o Senhor, ele tem essa forma para nos atrair a ele, para nós chegarmos ao Senhor. Nós precisamos chegar em humildade diante do Senhor, e o caminho da humildade é sempre o arrependimento sincero. Mesmo que foi por decisões erradas que eu sofri perca, ou por tempos difíceis, ou então, queridos, porque é uma prova que o Senhor está enviando, ou porque alguém que se levantou contra mim, não importa. O caminho para que eu chegue ao Senhor sempre é o caminho de um coração humilde. O coração humilde é aquele que ele se arrepende
diante do Senhor, que ele busca o Senhor com jejuns, com lamentos, com oração verdadeiramente, aonde ele se coloca, querido, como quebrantado de coração. Você lembra? Está escrito lá em Isaías, o Senhor, ele é o Altíssimo e Sublime, está em um altíssimo e sublime trono, mas ele também está com quebrantado de coração. Não importa o motivo pelo qual eu perdi alguma coisa, o fato é que eu me achego ao Senhor com contrição de coração. Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui nesse livro. As pessoas pregaram muito, né, sobre essa questão da restituição, e acaba parecendo que o Senhor, ele tem meio que uma obrigação de restituir a nossa vida sem que a gente mude algo. Que mentira, isso não acontece. A restituição de Deus acontece nas nossas vidas a partir do momento do nosso arrependimento, a partir do momento da contrição do nosso coração, da humildade, da humilhação do nosso coração diante dele. O nosso eu, que ele é enganoso, nosso coração é enganoso, o nosso eu quer sempre se colocar acima da vontade de Deus, ele sempre quer ser independente, é uma luta, todos nós sabemos. Você pode perceber o orgulho querendo tomar conta dentro de cada pensamento seu, de cada emoção, de cada intenção, de cada motivação. Sempre está lá a carne. Como que a gente faz com que essa carne se enfraqueça? Como que a gente faz com que essa carne ela não tenha uma voz tão ativa dentro de nós, nos arrependendo, nós trazendo um coração contrito, nos humilhando diante do Senhor. O Senhor criou esse caminho, queira as pessoas ou não. Então o caminho para a restituição que o Senhor tem para a nossa vida, que é justamente esse caminho de a gente ter um coração contrito. Uma segunda coisa que nós aprendemos com essa restituição, que Joel estava dizendo que o Senhor queria enviar a eles, trazendo novamente prosperidade, bênção. Segunda coisa que nós aprendemos é que o Senhor, ele não trabalha com fast food. Ele não entrega o produto, o serviço, aquilo que nós precisamos de maneira pronta. Mesmo que eu tenha algo, queridos, e aí eu passei por uma perda, ele não vai me entregar aquilo que eu tinha quando eu perdi completo, sem nenhum tipo de trabalho da minha parte, nenhum tipo de esforço. O Senhor, ele trabalha conosco. O Senhor não faz nada sozinho e também não quer que nós façamos as coisas sozinhos sem Ele. Ele quer trabalhar dentro de um relacionamento profundo conosco, aonde Ele faz a sua parte, nós fazemos a nossa parte. Se você ler alguns versículos anteriores a esse versículo 25, que é da restituição, você vai perceber que o Senhor, ele envia os meios para que você possa trabalhar e essa restituição possa acontecer. Ele vai falar um pouquinho sobre as chuvas que ele vai mandar, sobre o tratamento da terra que ele vai mandar, sobre a saúde para a semente que ele vai mandar. Por quê, queridos? Porque isso é o que o Senhor pode fazer. Mas ele não vai plantar essa semente, ele não vai regar, ele não vai fazer o trabalho que o agricultor precisa fazer. Da mesma forma somos nós. Nós queremos em muitos momentos a restituição de Deus. Eu quero aquilo que me foi tirado, aquilo que eu perdi em algum momento, eu quero aquela posição, eu quero estar naquele momento onde o Senhor prosperava a minha vida, onde eu tinha as bênçãos. Mas quando chegar o momento, depois que você se arrepender, a primeira parte do processo para uma restituição eficaz é a gente se arrepender diante do Senhor, se humilhar diante dele. Segundo, é nós abrirmos bem os nossos olhos para nós percebermos os ciclos, os tempos. O Senhor estava mandando um ciclo novo para aquele povo, um tempo novo de chuvas, um tempo novo de saúde da terra, um tempo novo na saúde da semente, um tempo novo que as coisas e as oportunidades estariam ali, as portas abertas estariam ali. Eles precisavam reconhecer e eles precisavam passar por essa porta aberta que o Senhor estava colocando. Em muitos momentos as pessoas ficam tão presas a essa noção de que o Senhor tem que dar as coisas completas para elas, que esquecem que Deus, ele trabalha sempre abrindo oportunidades para nós, abrindo portas abertas, colocando conexões importantes em nossas vidas, e nós temos que nos levantar e nos esforçar. Lembra do que ele falou para Josué? Sede fortes e corajosos. Você tem que se levantar, você tem que ir adiante, você tem que fazer, tem que ter uma vida ativa, uma vida de procura. Então, queridos, em qualquer área aonde nós perdemos algo, nós precisamos também colocar o nosso esforço
primeiro reconhecer, ficar com os olhos bem abertos às oportunidades que o Senhor está trazendo para nós. E aí não vai importar o tempo, não vai importar absolutamente nada que as pessoas estão fazendo, porque se o Senhor ele tem esse compromisso de restituir as nossas vidas, ele vai criar as oportunidades que nós precisamos, ele vai nos conectar a pessoas que nós precisamos, ele vai abrir as portas que nós precisamos, mas nós precisamos passar por essas portas, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos levantar, realmente ter uma visão e uma vida ativa, trazer e desenvolver ações que vão nos levar até o patamar onde o Senhor tem para nós novamente, querido, que é justamente a restituição. Então o Senhor ele sempre trabalha dessa forma para restituir as nossas vidas. E por isso nós temos que estar atento àquilo que o Senhor está fazendo. É dentro de um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele que eu passo a perceber que os tempos estão mudando. O seu Espírito passa a falar dentro do meu coração, me dando clareza de que os tempos estão mudando, que é hora de sair, né, daquele esconderijo, que é hora de sair daquela caverna, que o sol está nascendo mais uma vez, que as coisas estão acontecendo. Eu percebo oportunidades sendo formadas e aí então eu posso viver a vida e procurar e desenvolver junto com Deus essa restituição que Ele tem para nós. Todos nós queremos, em algum momento, sermos restituídos das perdas que aconteceu em nossas vidas, mas sem esses dois pontos do processo, que no livro de Joel, no capítulo 2, fica extremamente claro, nós não conseguiremos a restituição. Talvez a gente está deixando oportunidades passar, talvez eu estou querendo a restituição sem nenhum tipo de mudança do meu coração, não existe arrependimento, continuo pensando e fazendo as mesmas coisas que eu fazia anteriormente. Olha, dificilmente essa restituição vai acontecer. Nós não podemos entrar na empolgação da palavra, né? Restituir-vos-ei, e aí achar que de qualquer forma as coisas vão acontecer. Não, o nosso Deus, com Ele as coisas acontecem quando você é certo, é íntegro, é honesto, quando você cumpre a vontade dEle, quando você se volta para Ele. E esses dois pontos do processo de restituição são básicos. Ter um coração humilde, que se arrepende, que se volta para o Senhor, independente do que ocasionou a minha perda. Que eu me volto para o Senhor verdadeiramente com o coração rasgado. Leia o capítulo 2 e você vai entender um pouquinho. A partir do versículo 12, a palavra de abertura é convertei-vos. Então, quando eu me arrependo diante do Senhor, queridos, Ele prepara esse momento de restituição. Ele vai preparar os meios, e aí eu tenho que reconhecer esses meios e fazer o melhor uso deles, para que então a bênção seja completa em minha vida, queridos. Mas eu quero dizer para você que o Senhor tem restituição sim para os seus filhos. Nós não viveremos debaixo de perdas a vida inteira, assim como nós também não conseguimos viver, queridos, sobre a bonança, a prosperidade toda a vida. Em algum momento nós passamos por dificuldades. Nós não passaremos a vida inteira por essas dificuldades. Nós temos que continuar crendo no Senhor. E enquanto o cenário não muda, continuar com o nosso coração voltado a Ele, em humildade, um coração contrito, que busca Ele verdadeiramente. Porque é esse Deus, querido, é o nosso Deus. Ele ama nos abençoar e no momento certo Ele vai virar a situação em nossas vidas. Creia, e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.